Na manhã de 1º de outubro, quando as sirenes começaram a soar na histórica cidade de Yaroslavl, 250 km a nordeste de Moscou, o primeiro e mais óbvio suspeito era, claro, um drone kamikaze de longo alcance pertencente à Ucrânia. Nos últimos meses, a infraestrutura energética da Rússia foi sistematicamente alvo de ataques, mesmo a centenas de quilômetros das linhas de frente. No entanto, à medida que as horas passavam, a máquina de propaganda do Kremlin caiu em um silêncio incomum. Enquanto a televisão estatal tentava retratar o incidente como uma pequena falha técnica, vídeos circulando nas redes sociais com localizações geográficas verificadas revelaram a gravidade da situação. O céu estava coberto de fumaça tão negra quanto a própria guerra. Então, em vez da negação esperada, veio a confissão que abalaria fundamentalmente o sistema político russo. O governador de Yaroslavl, Mikhail Evseev, apareceu diante das câmaras e proferiu aquelas palavras históricas. De acordo com o comunicado oficial feito no canal do Telegram, nenhum ataque de drone foi registrado na região hoje. O incêndio foi causado por erro humano. Esta não foi uma simples explicação de uma falha técnica ou um relatório de negligência. O governador evitou cuidadosamente usar a palavra acidente. Sua declaração apontou diretamente para a sabotagem. Esta explicação revelou o dilema estratégico impossível do Kremlin. Havia apenas 2 cenários de desastre na mesa e Putin teve que escolher o menos humilhante. A primeira opção era admitir que um drone ucraniano havia penetrado na rede de defesa aérea em camadas da Rússia, protegida pelos sistemas S-400 de bilhões de dólares, sobre uma distância de 700 km e atingido uma instalação estratégica no coração do país. Isso teria sido uma admissão de derrota tecnológica e militar, destruindo o mito do Kremlin de uma fortaleza inexpugnável. A segunda opção era admitir que um elemento inimigo organizado, um exército fantasma, havia destruído infraestrutura crítica dentro de seu próprio território, em uma área que deveria estar sob o controle absoluto do FSB. Isso era evidência de uma falha massiva de contra-inteligência, prova de que a frente interna havia colapsado e que o Estado não conseguia nem mesmo controlar seus próprios cidadãos. O Kremlin escolheu a segunda opção. Essa escolha fria e calculada mostrou que o medo de parecer militarmente fraco superava o medo de admitir a realidade de uma rebelião interna, e essa escolha expôs ao mundo inteiro o quão profunda era a fissura na frente interna da Rússia. As palavras do governador Evseev alimentaram não apenas um incêndio, mas também as chamas que consumiam a legitimidade do regime de Putin. A instalação Slavneft-Yanos, alvo dos sabotadores, era um dos símbolos do poder industrial e militar da Rússia. Este não foi um alvo escolhido aleatoriamente. Era uma das 5 maiores refinarias da Rússia e uma artéria principal que alimentava a máquina de guerra russa. A mente por trás deste ato visava não apenas incendiar uma instalação, mas cortar as veias logísticas de um império, pois a refinaria Yanos não era apenas uma refinaria qualquer, era uma catedral da infraestrutura energética da Rússia, um gigante industrial. Com uma capacidade anual de processamento de petróleo bruto de 15 milhões de toneladas, era uma das 5 maiores refinarias da Rússia, representando 5,4% do volume total de refino do país por si só. Isso significava que uma única instalação atendia a quase 1/20 da equação de combustível para um vasto país espalhado por 11 fusos horários. No entanto, o que fez de Yanos o principal alvo não foi tanto o seu tamanho, mas sim a qualidade e a importância estratégica dos produtos que produzia. Esta instalação não produzia gasolina comum ou óleo combustível. Era o centro de produtos de alto valor agregado mais necessários por uma máquina de guerra moderna e uma sociedade industrial. De acordo com os dados da própria instalação, Yanos era um dos principais produtores de diesel de alta qualidade padrão Euro 5, necessário para os motores de precisão de tanques modernos e veículos blindados, como o T-90M, que formam a espinha dorsal do exército. Mais importante ainda, fornecia uma parte significativa do combustível de aviação vital para os caças modernos da Força Aérea Russa, como o Su-34 e o Su-35. E talvez mais criticamente, era uma das poucas instalações que produziam aquele combustível diesel de inverno, especialmente formulado, que não congelava mesmo a 30 a 40 graus negativos, permitindo que os caminhões logísticos do exército e as unidades blindadas continuassem se movendo nas rigorosas condições de inverno da Rússia. A propriedade da instalação ressaltava ainda mais sua importância estratégica. Era de propriedade conjunta da Rosneft e Gazprom, o que significa que era diretamente controlada pelo Kremlin e pelos oligarcas mais próximos de Putin. Isso não foi apenas um ataque a um alvo econômico, mas também um golpe no coração do regime.
Após o ataque, vídeos e fotos de testemunhas oculares circulando em canais russos do Telegram, quando examinados por analistas de inteligência de fonte aberta, revelaram que a situação era muito mais do que um simples ataque de drone. Os atacantes não miraram em um ponto aleatório da instalação, como um tanque de armazenamento de petróleo bruto maciço, mas facilmente reparável. Como um bisturi de cirurgião, eles atacaram o coração mais sensível, complexo e insubstituível da instalação. Se você quer tirar uma refinaria de operação por meses, até anos, precisa atingir as unidades de processamento críticas. Essas unidades consistem em componentes extremamente complexos e de alta tecnologia, frequentemente importados do Ocidente ou do Japão. E, mais importante, devido às sanções impostas após a guerra na Ucrânia, é quase impossível para a Rússia reabastecer ou produzir essas peças por conta própria. Os sabotadores em Yaroslavl conheciam muito bem essas vulnerabilidades. As unidades visadas eram precisamente aqueles componentes insubstituíveis, craqueadores catalíticos que convertem petróleo bruto em gasolina de alta octanagem, compressores de hidrogênio que melhoram a qualidade do diesel e tubos de reformador que são fundamentais para a produção de combustível de aviação. Danos a apenas uma dessas unidades interromperiam toda a cadeia de produção. Por exemplo, a perda de um compressor de hidrogênio pararia toda a linha de produção de diesel Euro 5. Reparar essas peças requer expertise e materiais especializados e pode levar meses. Se a peça for completamente destruída e uma substituição não puder ser obtida devido a sanções, então essa linha de produção está permanentemente morta. O incêndio em Yaroslavl não é um incidente isolado. É o ato final de uma estratégia. Análises independentes mostram que esta operação de estrangulamento energético, iniciada pela Ucrânia, eliminou pelo menos 17% da capacidade total de refino da Rússia, e, de acordo com alguns relatórios, 38%. Dezenas de refinarias e terminais de Kirish a Volgogrado, de Syzran a Tuapse já haviam sido atingidos, sua produção interrompida e seus reparos atrasados. O sistema energético russo já havia se tornado anêmico devido a essa constante perda de sangue, perdendo sua capacidade de reserva, flexibilidade e resiliência a crises. Portanto, a perda de uma instalação gigante como Janus criou um efeito multiplicador que potencialmente transformou a atual crise de combustível em um colapso catastrófico, tanto para os militares quanto para a população civil. A fumaça subindo de Janus anunciava uma onda de pânico se espalhando pela Rússia. Esta crise agora afetava diretamente não apenas os soldados na linha de frente, mas também cidadãos russos comuns de Moscou à Sibéria. Vídeos verificados por fontes como BBC Verify e Reuters documentam filas de quilômetros em postos de gasolina. As vendas de gasolina racionada foram relatadas em mais de 20 regiões, da Sibéria à Crimeia ocupada. Um gerente de posto de gasolina em Novosibirsk comparou a situação à crise de hiperinflação dos anos 1990, dizendo: "Não vimos uma crise como esta desde 1993. Muitas estações estão fechando e esperando a crise passar, em vez de operar com prejuízo." Apesar de ser um dos maiores produtores de energia do mundo, a Rússia se tornou incapaz de fornecer combustível para seus próprios cidadãos e militares. Se olharmos além deste incêndio, vemos não apenas fumaça vermelha e preta, mas também uma luta interna silenciosa, porém violenta, pelo poder, que levará o povo à rebelião e ao desespero. Esta guerra será travada 1000 quilômetros atrás das linhas de frente, não nas chaminés das refinarias, mas nas listas de prioridades do Estado, nos ciclos de caixa das empresas, nos horários dos trens, nos depósitos de caminhões sequestrados e nas políticas de segurança baseadas em dados. O primeiro ponto de ruptura é a politização do combustível. O Estado expande legalmente a prioridade do fornecimento militar. O que parece ser uma decisão temporária torna-se um regime permanente na prática. O status de consumidor prioritário não se limita a unidades blindadas e estende-se à segurança interna, produção de eletricidade e transporte estratégico. Assim, o combustível deixa de ser uma mercadoria de mercado e torna-se uma mercadoria processual. Mercadorias processuais têm dois companheiros naturais, o mercado negro e o suborno. O litro na bomba ganha valor quando distribuído por meio de papelada. A papelada substitui o preço. Cada nova exceção pela administração torna-se uma nova fonte de lucro para alguém. O segundo ponto de ruptura são as finas veias da indústria. O combustível não queima apenas em motores. Ele circula na química dos plásticos, tintas, solventes, borracha e asfalto. Sem solventes de qualidade, a linha de impressão e embalagem vacila. Asfalto fraco traz rachaduras precoces à rodovia. Sem diesel de baixo teor de enxofre, máquinas pesadas enfrentam entupimento de filtros. Combinado com a escassez de peças de reposição, cada atraso na logística aumenta os custos de inventário e as taxas de sucata.
O desperdício, devido à baixa qualidade, é registrado na contabilidade como perda normal, mas a fadiga se acumula na cadeia. A tradução política dessa fadiga é a inflação silenciosa. Enquanto os preços oficiais parecem controlados, a disponibilidade diminui, a qualidade declina e os tempos de espera se alongam. O público percebe isso como a vida ficando mais difícil. Outro ponto de ruptura surge dentro da mecânica interna da federação. As administrações regionais transformam a questão da alocação de combustível em uma ferramenta de negociação com o centro. O centro aumenta as alocações sob a condição de ordem e segurança. Em troca, exige lealdade. Isso cria uma economia de lealdade na relação centro-periferia. Quando a lealdade tem precedência sobre a alocação, o campo de talentos se estreita. O mérito é colocado em uma lista de espera. Esta ladeira escorregadia aumenta o atrito entre as elites locais. O aparato de segurança assume o papel incomum de mediador. O Estado, movido por seu instinto de segurança, restringe sua própria economia. O mercado, movido por seu instinto de segurança, fica ofuscado. Esta situação cria uma lacuna no trabalho e na demografia social do povo. À medida que o combustível sufoca o setor de transporte, o fluxo de trabalho entre as cidades desacelera. Os tempos de transição das áreas rurais para as urbanas, de emprego para emprego, se alongam. O valor real dos salários diminui. Trabalhos paralelos tornam-se a norma. A inflação de habitação e alimentos rapidamente corrói os frágeis orçamentos familiares. A migração cresce não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jovens educados se conectam a empregadores estrangeiros através do trabalho remoto. A fuga de cérebros acelera. Embora isso possa parecer politicamente estável a curto prazo, corrói a produtividade e a base tributária a médio prazo. No entanto, isso não é apenas uma perturbação civil e econômica, é uma questão militar e de segurança. Conforme confirmado pelo chefe do Estado-Maior-Geral da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, é uma crise estratégica que paralisa diretamente a logística do exército russo na linha de frente. Tanques, veículos blindados e caminhões de suprimentos tornam-se pilhas de metal sem o combustível diesel para movê-los. A escassez de combustível desacelera o ritmo das operações. Quando o ritmo das operações diminui, o escalão de comando recorre a compensar com fogo. Mas o fogo, assim como o combustível, não está prontamente disponível. Os estoques de munição enfrentam um gargalo diferente. Em tais momentos, ataques de precisão contra poucos alvos tornam-se essenciais. A importância de equipes pequenas, mas eficazes, guerra eletrônica e sistemas não tripulados no campo aumenta. Esta evolução sinaliza que a pressão sobre os nós de energia atrás das linhas de frente continuará, até mesmo se multiplicando por métodos mais invisíveis e sofisticados. Em outras palavras, o conflito é mais ouvido no zumbido dos dados do que no rugido dos motores. A crise de combustível oferece duas vias para a propaganda. Primeiro, a narrativa de sabotagem externa, traição interna. Segundo, a narrativa do mercado global, conspiração de embargo. A primeira alimenta uma caça às bruxas. A segunda infla o capital de vitimização. De acordo com as autoridades russas, isso é uma caça às bruxas, traição interna. Embora as opções pareçam adequadas para a propaganda, a situação é muito mais profunda e mais grave. Então, quem realizou essa sabotagem? O maior medo do Kremlin é que a resposta a essa pergunta seja falada em russo. Isso não é um surto isolado de raiva. Desde o início da guerra, uma guerra silenciosa tem sido travada no coração da Rússia. É uma guerra de resistência que não faz manchetes, mas acende alarmes nos relatórios de segurança interna do Kremlin. Grupos como a Organização de Guerra Anarco-Comunista reivindicaram a responsabilidade por sabotagens que visam as linhas ferroviárias transiberianas que abastecem o exército na Sibéria. Movimentos partidários baseados na Crimeia, como o ATESH, provocaram incêndios misteriosos em bases militares e depósitos de suprimentos e desativaram linhas ferroviárias dentro da Rússia. De acordo com relatórios de think tanks como o Wilson Center e o CEPC, desde o início da guerra, centenas de escritórios de recrutamento militar foram incendiados, caixas de sinalização ferroviária destruídas e comboios de suprimentos emboscados. Essas ações podem parecer pequenas individualmente, mas juntas formam um mosaico perturbador, mostrando que o Estado russo não consegue manter sua autoridade nem mesmo em seu próprio território. A existência dessas ações partidárias documentadas não só torna a alegação de sabotagem em Yaroslavl plausível, mas também provável. Este é um tipo de simbiose narrativa. As ações passadas dos partidários conferem credibilidade à narrativa de Yaroslavl, e o sucesso audacioso de Yaroslavl cria um ciclo de feedback que incentivará futuras ações partidárias.
Para entender completamente o que aconteceu em Yaroslavl, devemos nos aprofundar em um conceito sombrio no coração da doutrina militar russa, o controle reflexivo. Desenvolvida pelo matemático soviético Vladimir Lebov e tornando-se a pedra angular dos serviços de inteligência russos, essa teoria é a arte de forçar o inimigo a tomar voluntariamente a decisão que você deseja, fornecendo-lhes informações especialmente preparadas. Ao espelhar o processo de pensamento do inimigo, você controla o próximo movimento deles sem que eles percebam. Isso é exatamente o que aconteceu em Yaroslavl, mas desta vez não foi o Kremlin que aplicou a doutrina, mas aqueles que a usaram contra o Kremlin. Os sabotadores atraíram o Kremlin para uma armadilha de controle reflexivo. Eles o forçaram a escolher entre a vulnerabilidade militar percebida de admitir um ataque de drone e a rebelião interna percebida de admitir sabotagem. Eles deixaram o inimigo com apenas duas opções ruins, e o Kremlin achou menos prejudicial dizer ao seu próprio povo que havia traidores entre nós, do que dizer à OTAN que nossas defesas aéreas estavam cheias de buracos. A própria doutrina deles foi usada como uma arma contra eles. A confissão forçada do governador Evseev desencadeou um colapso psicológico em 3 etapas que abalou as fundações do Estado russo. O primeiro desses colapsos foi a paranoia institucional. A declaração do governador lançou uma caça às bruxas dentro do FSB. Agora, todo técnico, todo trabalhador, todo segurança é um potencial suspeito. Este é um veneno de desconfiança que faz o aparato de segurança russo se voltar para dentro e se consumir. Em vez de lutar contra o inimigo externo, eles começaram a caçar fantasmas internamente. Esta situação tem o potencial de paralisar a eficácia do FSB ao alimentar a competição interna e a desconfiança. Em segundo lugar, está o colapso da moral social. Para o cidadão russo médio, isso significa que a guerra não é mais apenas uma notícia na televisão, mas uma realidade em sua própria cidade. Embora pesquisas oficiais mostrem 80% de apoio a Putin, análises independentes baseadas em dados de buscas na internet, como a conduzida pela Universidade de Cambridge, revelam que a moral pública está no nível mais baixo desde que a guerra começou. O volume de buscas por termos como depressão, ataques de pânico e fuga da guerra sussurra uma verdade que o Kremlin não pode controlar. O incêndio em Yaroslavl reduziu a crença na propaganda de vitória às cinzas e lembrou dolorosamente a todos que o preço da guerra agora seria pago não apenas por soldados distantes, mas por eles mesmos. E em terceiro lugar, talvez o mais importante, a incitação à rebelião. Porque nenhuma das narrativas ou confissões das autoridades russas encurtaria as filas nos postos e alimentaria uma guerra civil silenciosa. Esta ação enviou uma mensagem poderosa para outras células de resistência espalhadas pela Rússia. Vocês não estão sozinhos, vocês podem agir. O sistema é mais frágil do que pensam. Mostrou aos potenciais resistentes que suas ações não seriam apenas simbólicas, mas também poderiam infligir danos concretos e estratégicos ao regime. O incêndio em Yaroslavl foi muito mais do que um ataque a uma refinaria de petróleo. Foi um ataque às duas narrativas mais fundamentais sobre as quais o Kremlin está construído, a invencibilidade militar e a unidade nacional. Putin passou anos construindo uma imagem de poder baseada nesses dois pilares, mas em Yaroslavl tiveram que sacrificar um para salvar o outro. E com essa escolha, expuseram a rachadura nas fundações do regime com suas próprias mãos, à vista de todos. A questão agora não é se a Rússia vai experimentar um colapso interno. A questão é onde e quando a próxima faísca surgirá para seguir este incêndio, porque o que queimou em Yaroslavl não foi apenas petróleo, foi também o mito da invencibilidade do regime de Putin, e uma vez que esse mito é reduzido a cinzas, é impossível reconstruí-lo. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar atualizado sobre novos desenvolvimentos. Vejo você na próxima análise. Cuide-se.